Fala, torcedor vascaíno, você que acompanha o nosso canal Baixo da Grama. Falei que ia fazer uma série de raio-x aqui, setorizar o raio-x do nosso elenco. E aí a gente vai começar hoje, dá para fazer um ataque, um gol barra zaga, né, defesa, e falar um pouco de esquema tático. Pessoal, antes de mais nada, né, deixa a sua curtida aí, se inscreve no canal, ao invés de só ficar visualizando, não custa nada, não vai te onerar em nada você se inscrever no canal e assim ajudar a alavancar, tá? Pessoal, de gol, a gente tem aí 3 goleiros, onde a gente sabe que o Léo Jardim, apesar de ter seus altos e baixos, ele conquistou aí a sua vaga de titular quando veio da França e nunca mais saiu, né? O Vasco tem muito disso, de ter um goleiro titular forte e não dar chance para um reserva, e porém a gente já deu algumas chances, o elenco, outros técnicos deram chance para o Daniel Fusato, e o Daniel Fusato, ele só não falhou no jogo contra o Barracas Central, né? Todo jogo que o Daniel Fusato entrou, ele não transmite segurança, mas também foi um goleiro que chegou ao Vasco sabendo que ele ia ser reserva e que teria pouquíssimas chances. Então é aquela coisa muito do Hazard no Real Madrid, que eu vou receber o meu salário estando no banco ou brigando pela titularidade. Só que é um pensamento medíocre, né? Porque se você desempenha bem, performa bem, um time forte ele vai com certeza ficar de olho e vai te chamar, né? O Santos teve muito disso, de troca de goleiros, onde os goleiros que chegavam, eles apareciam e aí eles eram levados para clubes maiores, né? Então, o Pablo, coitado, vai ser um garoto que vai ser dispensado, e aí vai acontecer como outros goleiros que o Vasco já teve, né? Sucesso ao Pablo. E aí a gente vai ter os jogadores de defesa. Eu vou contar aqui com vocês, né, nesse vídeo, a gente tem jogadores de defesa, não vou dividir entre zagueiros e laterais, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores de defesa. Esses 3 jogadores de defesa, a gente tem aqueles que são os reservas que de vez em quando aparecem, principalmente nesse laboratório chamado Sul-Americano, e nós temos aqueles que se dizem, já estão garantidos como titular, né? Aqui como titular, a gente, nessa formação do Renato, a gente tem aí o Robert Renan e o Saldívia. Saldívia, que foi desejo do Fernando Diniz, já tinha feito força inclusive enquanto técnico do Fluminense. No Cruzeiro, não lembro se ele tentou essa negociação, mas ele externou no Vasco que quando ele estava no Fluminense ele queria o Saldívia. O Wallace, ele ia jogar o último jogo, ele é lateral, ele acabou não entrando, né? O Piton, ele garantiu a vaga. A gente tem jogadores aqui que eles com certeza eles são jogadores da base, que o contrato já está vencendo pela questão da idade e está subindo. Então a gente tem no momento muitos laterais, todos os nossos laterais, para falar a verdade, eles têm uma característica única de apoiar, tá? Inclusive aí dando crédito ao canal devido, né? Existe um canal chamado Sem Clubismo, vai lá e segue, eu sigo o canal, eu vejo alguns vídeos, e foi falado sobre o que o Vasco pode apresentar no jogo contra o São Paulo. E nessa apresentação aí do criador do conteúdo, ele falou sobre a formação que eu já tinha falado aqui, sobre o 3-5-1, 3-6-1. Ele fala de um único centroavante e laterais, só que ele faz uma formação diferente. Eu até vou mencionar aqui no esquema tático com vocês, tá? Mas aí nessa questão aí a gente poderia ter uma trinca de zaga muito forte com Carlos Cuesta, com Lucas Freitas, que ele não compromete quando ele joga com bons zagueiros, e o Robert Renan. Eu acho que entre o Saldívia e o Lucas Freitas, em alguns lances, apesar de ter um nome, apesar de ter interesse de muitos técnicos, o Saldívia ele deixa a desejar, porque ele parece se perder em algumas decisões. E quando o time está perdendo, como todo defensor sul-americano, ele sobe. O Carlos Cuesta, ele em cobranças de escanteio, ele já se demonstrou muito. Ele é proativo, ele tem ali, ele não é um atacante, mas ele tem um bom tempo ali na jogada de bola e já fez gol assim com o Vasco, subindo a área. Mas o Vasco tem esse problema de deixar os zagueiros subirem,
tá? Não só o Vasco, né? O futebol moderno, que nem eu falei, eu sou muito contra isso, vamos setorizar e não vamos deixar essa composição aí prejudicar o time, tá? E nisso, a gente tem os laterais que apoiam, que fazem um papel de ala, então a gente não precisa nem ter essa briga por pontas, a gente pode ter esses alas aí e fortalecer o meio de campo. Eu vou passar aqui rapidamente para a formação, né? Eu falei do 4-5-1, mas eu mudaria tranquilamente pro 3-5-2 ou 3-5-1 ou 3-6-1, perdão, porque esse canal Sem Clubismo, ele fala sobre uma dobra de laterais aqui no meio de campo. Eu não faria essa dobra no meio de campo, né? Ou você dá chance para zagueiros que vão ficar aqui e tem inteligência tática de saber o tempo de recompor, ou a gente vai ter aí ou os pontas flutuando aqui, fazendo esse corredor, porque para você ter uma dobra de laterais, o lateral dobrando com um ponta, subindo, que o Piton sobe muito nas costas do Andrés Gomes, o Cuiabano faz essa mesma função, e aí o Andrés Gomes ele vai para a área, mas ele não tem realmente essa inteligência tática de finalizar. Então, se a gente tem laterais que vão subir, a gente vai desproteger a zaga. Se a gente tem volantes que não vão proteger a zaga, a gente precisa de zagueiros que não subam. E infelizmente é isso. Então a gente pode ter um líbero que ele vai subir até determinado ponto para fechar o meio de campo na hora que estiver atacando, mas isso falando da dupla de volantes, mas ele vai recompor aqui e esses dois volantes vão descer, então a gente sempre vai ter 5 homens de defesa, a gente sempre vai ter 3 volantes fechando, protegendo o meio de campo num caso de contra-ataque, que foi o grande problema no jogo que a gente teve, que foi um problema que a gente teve contra o Botafogo e contra o Remo também, só que o Remo não foi tão efetivo, o Remo se aproveitou do apagão tático que acontece a partir dos 30 minutos de cada tempo, né? Então, é isso, galera. A gente precisa, na verdade, ou a gente dobra a questão da defesa, e não é problema nenhum a gente ter jogadores, 4 jogadores sendo zagueiros também, porque a gente está tomando gol, e a gente, de repente, montar esse meio de campo mais ofensivo, mas não deixar esses zagueiros subirem tanto e esses alas aqui serem compostos por laterais. Não vejo problema nenhum nisso, mas é a questão da obediência tática que o time não está tendo, independente do treinador, tá? E aí, de novo, ressaltando aqui, eu fiz um outro vídeo, eu não estou fazendo um abaixo-assinado para o Renato Gaúcho sair, mas com o elenco que a gente tem e a possibilidade de contratação, e o Renato Gaúcho já sendo cobrado e o Pedrinho sendo mais enfático na cobrança dentro do vestiário, então é assim, galera, a gente precisa fazer caixa para, de repente, montar futuramente um time mais forte, ter 2 ou 3 peças que realmente sejam diferenciais. Não adianta nada a gente ficar trazendo um treinador que custa 1, 2 milhões de reais, ele não vai resolver com as peças. De novo, com o elenco que a gente tem, nem Guardiola resolve, tá? Pessoal, aqui é o Baixo da Grama, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta aí para que a gente tenha mais pautas, e aí vamos continuar a nossa série do Raio X nos próximos vídeos.